Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste instante. Vamos dar continuidade à análise que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. O item de análise hoje é Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Interessante que neste item existem 3 textos com valiosos ensinamentos, os 2 primeiros assinados pelos espíritos Lázaro e Fénelon, respectivamente, e o terceiro pelo membro da Sociedade Espírita de Paris, lá em 1863, Senhor Sansão. É muito interessante a análise, porque aqui eles descrevem ensinamentos sobre o entendimento da lei de amor. E é muito difícil para a gente, porque a maioria de nós, pelo menos, o que nós compreendemos sobre a lei de amor é esse amor de mãe para filho, de pai para filho, de irmão, de filhos para seus pais. E na verdade é um sentimento de amor, onde é o princípio do verdadeiro sentimento de amor que Deus criou para nós, para que nós possamos chegar a atingir até aquele nível de realmente saber e sentir o que é esse sentimento na sua total potencialidade. Porque esse sentimento que nós conhecemos aqui, muitas vezes ele é possessivo, muitas vezes ele é egoísta ainda, né? É misturado o sentimento de amor com o sentimento egoístico. Muitas vezes o orgulho ainda está presente também em nossos atos. Não deixa de ser um sentimento de amor em relação a nós mesmos, mas de maneira exagerada e egoística é prejudicial. Prejudica o nosso relacionamento com o próximo, prejudica o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mas o que nos ensinam aqui neste item é para que nós possamos compreender como o Pai estabeleceu a lei de amor para que todos nós possamos atingi-la, para que todos nós possamos cumprir essa lei diante do seu entendimento. Porque aqui nós somos convidados a compreender com maior profundidade sobre essa potencialidade, essa força extraordinária que o sentimento do verdadeiro amor fomentado em nós é capaz de realizar, a transformação que esse sentimento realiza em nós e que realiza no nosso próximo, diante do nosso comportamento movimentado pelo sentimento de amor, do amor verdadeiro, o chamado amor ágape, aquele amor que enxerga no outro um verdadeiro irmão, não importando do seu comportamento, não importando a sua maneira de agir, mas enxerga a sua essência divina, se familiariza com a essência divina do outro, que é a mesma que a nossa. Então nós somos convidados a compreender com mais profundidade em relação a esse valioso sentimento, essa potência que o Pai colocou em nós, porque nós não podemos esquecer que somos filhos do Criador, e o Criador é amor na sua essência, e nós somos também amor em nossa essência, só que ainda em sementinhas, né? Pronto ali para germinar. Esse é o desafio, que nós possamos compreender a nossa realidade de filhos de Deus, com todo o potencial em nós, para que possamos estimular esses potenciais, buscando alcançar aquilo que Deus planejou para nós, para a nossa essência espiritual. Tem um pequeno parágrafo nesse item de análise que é valioso, e nós vamos nos atentar à explicação em relação a esse pequenino texto que eu vou ler agora. O amor é de essência divina
E desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Interessante porque aqui eles nos revelam que todos nós temos esse sentimento em nossa essência, em nossa intimidade. Aí muitos de nós vai falar, mas aquele sujeito, diante do comportamento violento, agressivo, ele não tem amor no seu coração. Equívoco. Todos nós temos amor em nosso coração. Uns demonstram com mais facilidade, outros procuram esconder esse sentimento lá no fundo, porque para eles é como se fosse uma prova de fraqueza, sendo que ainda não compreenderam que a verdadeira força vem do sentimento de amor. É o sentimento de amor que nos move, é o sentimento de amor que transforma não somente a nós, mas transforma aquele que está do nosso lado, transforma a sociedade que nós vivemos. Olha o poder que esse sentimento tem. E aqueles que estão equivocados no caminho do erro, eles estão distante dessa verdade. Eles acham que a violência e a agressividade é demonstração de força. Olha que grande equívoco. Porque a violência, a agressividade, egoísmo, orgulho, está lá no início da nossa humanidade. Está no início. Faz parte da nossa realidade de espíritos em progressão, em evolução. Faz parte. É o começo. Só que com o passar do tempo, com o passar das relações, das experiências, dos processos reencarnatórios, das novas experiências que nós vivenciamos, retornando aqui à matéria, à vida material, nós vamos burilando esses sentimentos egoísticos lá dentro de nós e vamos fazendo com que eles vão se aflorando e tomando a sua plenitude. Nós estamos nesse caminho. Não há como fugir disso. Aqueles que tentam, partindo pelo outro caminho, o caminho da agressividade, o caminho da indiferença, estão simplesmente protelando o seu retorno ao caminho preparado pelo Pai para todos nós, simplesmente demorando mais para compreender essa realidade. E quanto mais nós demoramos para compreender isso, mais nós sofremos, mais nós adquirimos débitos que um dia terão que ser pagos. São os resgates, são as aflições do dia de amanhã, do porvir, de acordo com as nossas responsabilidades, que teremos que reparar diante dos equívocos praticados. Então, quanto antes nós compreendermos essa potencialidade que está em nós, que somos filhos de Deus, que é o caminho preparado pelo Pai, que Jesus veio aqui simplesmente nos mostrar qual é esse caminho que nós devemos seguir. Então, quando nós compreendermos isso, nós agilizamos a nossa evolução. Evolução moral, evolução intelectual, evolução espiritual, nos tornando pessoas melhores a cada dia, porque nós vamos então colocando em prática a maior de todas as potencialidades que o Pai nos deu, que é o sentimento do amor. Todos nós temos, não há como fugir disso. Então, quanto antes nós compreendermos essa realidade, antes nós
passamos a diminuir os nossos sofrimentos dessa vida que nós estamos aqui experienciando hoje, atualmente, na nossa jornada que estamos caminhando. Mas realmente, os desafios são muito grandes. Não há dúvida, vamos afastar as ingenuidades. É difícil realmente nós buscarmos galgar e trilhar os caminhos demonstrados por Jesus, colocando em prática o sentimento do amor, enxergando no outro um irmão na sua essência. É difícil porque nós ainda estamos nessa jornada, mas é um desafio que a gente precisa ir se acostumando, ir trabalhando esses sentimentos em nós, buscando sempre analisar se eu realmente hoje eu cumpri as leis do Pai, se hoje eu coloquei em prática os ensinamentos de Jesus em relação a mim e em relação ao meu próximo. Então, devagarinho, passo a passo, nós vamos refletindo sobre o nosso comportamento e modificando aquilo que é necessário modificar, aprendendo a cada dia, enxergando naquele que nos aponta erros como sendo um irmão que está mostrando em nós aquilo que é necessário mudar e que ainda nos faz mal, que ainda nos prejudica. Então aqui eu reconheço a dificuldade que nós temos da compreensão desse valioso ensinamento de Jesus e de entendermos a lei de amor, como é difícil realmente nós enxergarmos lá na frente essa potencialidade, mas nós estamos a caminho, está dentro da gente. Mas o que é necessário? Não apenas desejar ser uma pessoa melhor, não apenas desejar, querer estabelecer ou fomentar esse sentimento do amor em nós, mas trabalhar para isso, colocar a vontade junto do desejo. Então nós temos condições de melhorar aquilo que está dentro da gente, no trato com o meu próximo, no trato com o familiar, no trato com aquele que está do meu lado, com a esposa, com o marido, com o filho. É por isso que nós vivemos em sociedade, por isso que o homem é um ser social. Nós não fomos criados para ficarmos isolados, vivermos sozinhos numa caverna, num determinado local. Lá nós não vamos aprender nada, nós não seremos desafiados, nós não seremos estimulados a nos tornar pessoas melhores. Enquanto que aqui, vivendo com o nosso próximo, nos relacionando com a esposa, com o marido, com os filhos, com os colegas, amigos de trabalho, nós somos estimulados a colocar em prática o sentimento que nos transforma e nos renova a cada dia. E nada mais apropriado de falarmos neste domingo de Natal de 2022 sobre a renovação, que é a mensagem de Jesus. Renovação com humildade. Foi isso que ele nos ensinou. E que nós tenhamos essa visão neste dia de Natal, não apenas focado em festas, em bebidas, em comelâncias, mas focados no significado verdadeiro desse dia, da mensagem que Jesus nos trouxe, da importância do nosso Mestre, que separou a humanidade em 2 períodos, antes e depois dele. Olha só a grandeza de Jesus. E nós estamos tendo o privilégio de fazer essa reflexão, que normalmente nós não fazemos. Nós não fazemos essas reflexões de quando nos reunimos aqui, quando nós estamos participando de conversas com colegas, com amigos, festinhas, churrascos, aniversários, reuniões de trabalho. Não existe a oportunidade para refletirmos em relação à nossa essência, refletirmos em relação
a grandeza de nosso Mestre Jesus, que veio nos mostrando qual era o caminho que nós precisamos trabalhar, trilhar para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos plenos. Plenos, foi esse o ensinamento de nosso Mestre. Então, nós temos o privilégio de ter essa compreensão. No item que nós avaliamos hoje, que nós analisamos hoje, nós encontramos esse valioso ensinamento, a lei de amor. Como é importante que nós passemos a nos enxergar e a olhar o próximo com um pouquinho mais desse valioso sentimento que nós temos. Todos nós temos esse sentimento em nossa intimidade. Esse é o recado de hoje, para esse dia especial, dia de Natal. Desejo a todos que tenham uma reunião de família, reunião com amigos, de maneira equilibrada, com bons sentimentos e reflexões, lembrando que o aniversariante de hoje é um espírito extremamente superior a tudo o que nós tivemos capacidade de entender e compreender, muito além da nossa compreensão. Mas ele veio até nós, ele veio de lá até aqui, diante do amor que ele tem por nós. Olha só o ensinamento do sentimento de amor, o amor ágape, o amor que liberta. E mesmo diante do seu martírio, ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Somos realmente ignorantes ainda nessa matéria do sentimento. Lá atrás, muito mais. Hoje, ainda ignorantes, mas estamos caminhando para a nossa libertação e renovação. Depende da nossa boa vontade. Que as bênçãos de nosso Mestre Jesus recaia sobre você e sobre sua família. Forte abraço.